Bem-vindo de volta ao meu podcast em vídeo sobre o futuro dos negócios e da tecnologia. Eu sou Bernard Ma e hoje estou acompanhado por Jim Wilson, diretor-geral global de liderança de pensamento e tecnologia na Accenture e coautor do livro de sucesso, recém-atualizado e expandido, Human Plus Machine, que reimagina o trabalho na era da IA. Hoje vamos explicar e explorar alguns dos temas principais do livro, como a IA está mudando a natureza do trabalho, além da visão tecnológica da Accenture para 2025. Jim, bem-vindo ao programa. É ótimo estar aqui hoje. Sim, é maravilhoso ter você conosco. Jim, está acontecendo tanta coisa em torno da IA. A cada mês surgem novas inovações técnicas e novos lançamentos de modelos. Parece estar cada vez mais desafiador ter uma visão clara do que a IA significará para uma empresa ou para a sua carreira. No seu livro, você argumenta que o futuro da IA é fundamentalmente sobre a colaboração entre humanos e máquinas. O que você quer dizer com humano, mas máquina como uma abordagem para navegar neste mundo em rápida evolução da IA? Sim, é uma ótima pergunta, Bernardo. Deixe-me começar com um pouco de uma anedota ou uma história que se passa na Lituânia, que é realmente um lugar bem legal. É um país conhecido por inovações surpreendentes, embora geralmente não relacionadas à tecnologia, certo? Eu acho que a capital, Vilnius, é uma das poucas cidades do mundo onde eu acredito que você ainda pode fazer um passeio pela cidade de balão de ar quente, certo? E claro, ao longo dos anos 1990, a equipe de basquete, a equipe olímpica de basquete, usou uniformes tie-dye durante os Jogos Olímpicos. E na verdade ganhou, eu acho, pelo menos uma medalha durante esse período. Mas, mais recentemente, um pesquisador lituano chamado Dr. Clement, na verdade, inovou a maneira como os cientistas usaram uma IA chamada AlphaFold para resolver um problema realmente persistente em biologia estrutural e ciências da vida, certo? Então, ele é um pesquisador e ele tinha visto que o AlphaFold, até aquele ponto, realmente se destacava em prever estruturas individuais de proteínas. E nós vimos reportagens sobre algumas das inovações do AlphaFold nesse campo, mas na verdade não foi projetado para os chamados complexos de proteínas, que são grupos de proteínas que interagem entre si. Mas o Dr. Clement, engenhosamente, criou uma solução alternativa para treinar o modelo. E o fluxo de trabalho do AlphaFold para tratar múltiplas proteínas, basicamente como uma única proteína longa, então ele inovou e aplicou o AlphaFold. De uma maneira que seus criadores ganhadores do Nobel naquele laboratório da DeepMind realmente não tinham considerado até aquele ponto. Ou seja, ele realmente melhorou o AlphaFold para prever estruturas de complexos de proteínas. E eu gostaria de destacar algumas coisas importantes em torno dessa história. Primeiro de tudo, vemos uma sinergia entre humano e máquina, onde o resultado colaborativo é, na verdade, melhor do que qualquer humano ou máquina poderia alcançar sozinho. Então, do lado humano, nessa área da biologia, métodos anteriores conseguiam cerca de 74% de precisão, mas isso muitas vezes levava semanas de esforço manual, certo? No laboratório, anotando equações e assim por diante. E claro, como eu mencionei, do lado da IA, o AlphaFold teria essencialmente pontuado 0. Mas, através da colaboração entre humanos e máquinas, na verdade, vemos um efeito onde eles conseguiram alcançar 88% de precisão em apenas algumas horas na previsão de interfaces de proteínas, e isso é um salto realmente sem precedentes, tanto em inovação científica quanto em produtividade nessa área. O que queremos dizer aqui em nosso título do livro e ao longo de nossos capítulos por Humano mais Máquina
Ou seja, há um tipo emergente de inteligência colaborativa que as empresas vão precisar agora para competir e inovar nesta era de avanços rápidos em IA, especialmente com esses desenvolvimentos que vimos até mesmo este ano e na semana passada em torno de sistemas de IA generativa e LLMs. Então, é realmente sobre pensando de forma cuidadosa e rigorosa na criação desse efeito combinado onde a engenhosidade humana, a inovação humana, mais os sistemas de IA superam o que qualquer um deles poderia fazer sozinho, certo? E também dando às pessoas alguma liberdade, como o Dr. Clement tinha que inovar por conta própria naquele laboratório, certo? Para usar sua agência humana para projetar essas interações e fazer coisas novas com os sistemas de IA. Sim, então, A imagem que você está pintando é uma positiva, certo? Tem muitas pessoas com medo da IA. O que você está dizendo é que, ao combinar o melhor das pessoas e da IA, podemos realmente tornar o mundo um lugar melhor, certo? exatamente. Você sabe, não quero ser ingênuo sobre isso, mas você sabe, nós vimos, você sabe que há, você sabe, usos eficazes para pensar sobre IA. Então há abordagens problemáticas. Às vezes você pensa que tudo isso se resume apenas a automatizar processos de negócios existentes, e como estou tentando sugerir, é sobre muito mais do que isso. É sobre criar esse efeito combinado. Sim, algumas tarefas e o fluxo de trabalho de todos podem ser automatizados, mas como isso desbloqueia a engenhosidade humana? Eu acho que essa é a pergunta importante aqui. Sim. Então, como isso vai. Os avanços recentes em IA impactam funções de negócios, como o suporte ao cliente, e talvez como isso impactará a economia como um todo. Sim, então é uma ótima pergunta. Tem meio que duas partes aí quando você fala sobre os avanços recentes na primeira parte e depois na segunda parte, o impacto na economia. Então deixe-me explicar isso um pouco. E você sabe, coloque a IA em contexto e como a definimos no livro. Você sabe, como uma ferramenta e como uma tecnologia, definimos a IA como sistemas digitais que percebem, compreendem, agem e aprendem. E, com certeza, muitos dos avanços que vimos nos últimos meses em torno de sistemas multimodais e assim por diante, realmente se relacionam com isso, tanto essa parte de percepção quanto a parte de compreensão. Mas você sabe, claro, a IA inclui uma ampla gama de tecnologias das quais não devemos nos esquecer e que as empresas podem obter valor. A robótica colaborativa, que tem sido implementada em ambientes de manufatura cada vez mais no passado década, e biometria, e com certeza os tipos de personalização e habilidades de recomendação que vemos toda vez que abrimos o Netflix ou a Amazon. Mas no cerne dos avanços recentes em IA está realmente o aprendizado profundo e os modelos fundamentais que estão possibilitando esta última geração de aplicações de IA generativa para empresas e consumidores. Antes, sistemas de AI e QML eram realmente sobre tarefas de diagnóstico e previsão. E nós falamos sobre isso no livro logo no início, no livro meio que traçando a história da evolução da IA. Então, você sabe, vemos que havia capacidades, sabe, voltando à era da análise, sobre a qual você escreveu muito, Bernard, sabe, onde esses sistemas são ótimos em segmentação de clientes, reconhecimento de padrões e otimização. A IA generativa, no entanto, realmente acreditamos que é um grande passo à frente, certo? E uma característica-chave aqui é que a IA generativa é capaz de criar algo completamente novo. Então, quando você é solicitado em linguagem natural ou linguagem de computador, a IA generativa pode gerar texto, imagens, áudio ou vídeo, dados sintéticos,
Estamos vendo cada vez mais exemplos disso e assim por diante. Então, nesse contexto, o que isso significa de forma mais ampla para a economia e para as funções empresariais? Você sabe, nós olhamos para isso. Em nossa própria pesquisa da Accenture, vemos o potencial de transformar mais de 40% das horas de trabalho com IA generativa e mais da metade do tempo trabalhado em 6 funções empresariais, pelo menos 6 funções empresariais, serão transformadas pela IA generativa por meio de automação, aumento e colaboração entre humanos e máquinas. Então, olhamos para funções como finanças e operações. Você mencionou suporte ao cliente, RH, também. Então, deixe-me apenas dar um exemplo rápido na função de vendas, onde estamos vendo muita atividade, agora com a IA generativa e uma empresa global de bebidas que estamos analisando experimentou um coach de vendas impulsionado por IA generativa. Então, eles treinaram um coach de vendas para realmente ajudar as pessoas de serviço na linha de frente a preparar seus modelos de precificação e preparar a papelada que os vendedores usam para se preparar para suas reuniões, e assim por diante. E através disso, no experimento inicial, a empresa realmente aprendeu que os vendedores agora eram capazes de passar visivelmente menos tempo em frente aos seus computadores e, na verdade, visivelmente mais tempo se encontrando com os clientes. E a empresa também conseguiu ver que agora essas pessoas de serviço na linha de frente conseguem realmente buscar e ter reuniões com novos clientes, algo que antes não conseguiam fazer. E eu acho que a questão é que foi um piloto inicial em uma região e a empresa foi muito cuidadosa em relação a isso. Eu acho que a questão que estamos vendo é que muitas empresas estão fazendo um bom trabalho com os pilotos, certo? Mas essa empresa realmente pegou esse piloto e disse: "Uau, olhe para esses resultados mensuráveis. Vamos expandir isso para outras regiões." E desde então eles fizeram isso. Então eles estão expandindo essa iniciativa para outras regiões, para 1.500 outras vendedores, certo? Para obter um impacto semelhante ao que viram naquele estudo. Então, é realmente importante passar, você sabe, desses pilotos iniciais, realmente tentando escalar essas iniciativas. Henry Suryawira, CFO AlphaFold de Google. Sim. E toda essa inovação está mudando os empregos, certo? E o tipo de habilidades que as pessoas precisam. Então, como um gerente deve atualizar as descrições de cargos para as pessoas em suas equipes, e de forma ainda mais ampla, como um CEO deve pensar sobre empregos e contratações à medida que a adoção de IA cresce em diversas indústrias. Então, temos estudado essa questão há mais de 10 anos, voltando à geração anterior dos sistemas de IA. E uma das nossas principais descobertas é que a maioria das empresas hoje ainda está realmente perdendo os designs de trabalho para conectar metodicamente humanos e máquinas e construir aquela inteligência colaborativa da qual falei anteriormente. E nós chamamos isso de metal ausente. E nosso apelo à ação é realmente que as empresas devem urgentemente redesenhar para 6 novas necessidades de trabalho ou categorias de trabalho e inovar novas formas de trabalhar para preencher o metal ausente. E nós chamamos as 3 primeiras categorias de trabalho, meio que mais do lado técnico: treinadores, explicadores e sustentadores. E aqui, você sabe, as pessoas realmente complementam os sistemas de IA, muitas vezes de maneiras criativas, como o Dr. Clemente. Então, você sabe, seus cientistas de dados, seus biólogos computacionais, seus especialistas em processamento de linguagem natural se encaixam nessa categoria de treinadores. Outro trabalho necessário que vemos é o de explicador, que inclui títulos como, você sabe, engenheiros de aprendizado de máquina explicável, e estamos realmente vendo empresas que estão bastante avançadas em sua jornada de IA, começando a contratar mais para esse tipo de função. Realmente, revise os modelos de dados
e ajudar a projetar interfaces de computador em toda a empresa para explicar por que uma IA está fazendo uma recomendação específica no metal ausente também. Vemos 3 maneiras distintas de como você pode realmente mudar os empregos por meio da aumentação, e nós chamamos isso de amplificação, interação e incorporação. Por exemplo, a IA pode amplificar nossas habilidades analíticas e criativas, fornecendo as informações certas no momento certo. Eu sempre leio os arquivos, né, que é um banco de dados de novos estudos de IA. E em um que vi recentemente, foi um estudo em grande escala de distintas tarefas analíticas. E nesse estudo, a IA sozinha alcançou 73% de desempenho, enquanto os humanos sozinhos, 80%. Mas os trabalhadores amplificados pela IA, certo, que estavam realizando tarefas analíticas em, digamos, marketing, alcançaram 90%. Então isso é um aumento realmente significativo e estamos vendo cada vez mais exemplos. Mas não se trata apenas de funções mais analíticas ou matemáticas. Estamos vendo isso em áreas como, você sabe, design criativo. Então, se você pensar, sabe, em um designer de móveis, o software de IA generativa pode sugerir designs de móveis ou cadeiras radicalmente novos, com base nos critérios estéticos e de negócios que o designer humano pré-seleciona, certo? Como poderia ser o tamanho, ou o custo, ou os materiais que ela quer usar. E então, o designer humano também pode fornecer informações realmente críticas ou informações de design de outras cadeiras que ela considera atraentes para esse fluxo de trabalho. E então, claro, o sistema de IA generativa fará bilhões de previsões e cálculos e produzirá dezenas de designs de cadeiras que atendem a esses critérios. E você sabe, a colaboração muitas vezes gera uma nova rodada de colaboração entre humanos e máquinas. Vai e vem, né, entre humanos e máquinas. Eu gosto desse design. Eu não gosto desse design. Mas a questão é que estamos vendo cada vez mais exemplos disso. Os empregos, na força de trabalho estão mudando. Às vezes as empresas estão reescrevendo essas descrições de trabalho, mas eu acho que é importante notar que isso está acontecendo e neste caso. Com o designer de cadeiras, na verdade, é um amplificado designer de cadeiras. Se você pensar bem certo, quando você está usando esses sistemas, não é muito parecido com o que um designer de cadeiras faria há 30 ou 40 anos, ou até mesmo há 2 anos, certo? Então, há algumas mudanças fundamentais nesses empregos. E os executivos, muitas vezes não estão reconhecendo isso, você sabe, mas está começando a acontecer da maneira certa. Então, eu acho que é importante que os executivos reconheçam isso, para, você sabe, realmente pensar de forma sistemática sobre, você sabe, reescrevendo descrições de trabalho e investindo em treinamento para esses papéis de acordo. Sim, falando sobre treinamento, então que tipo de habilidades precisamos treinar mais? Quais habilidades que os futuros funcionários ou são bem-sucedidos precisarão para trabalhar com sucesso ao lado de IAs e colaborar com elas de forma eficaz? Você sabe, em pesquisa, descobrimos que cerca de 95% dos trabalhadores agora veem um valor potencial em trabalhar com a Gen AI, certo? Então, eles estão vendo o valor. 94% dos profissionais nos dizem que estão prontos para aprender novas habilidades para trabalhar com sistemas de IA. Então, a coisa que estamos vendo é que há uma fusão de humano e máquina cada vez mais nos processos de trabalho. E à medida que o ritmo de geral, a adoção de IA só acelera, como você mencionou antes, Luboich, eu acho que há uma necessidade crescente de uma fusão de trabalho e aprendizado de habilidades de IA no trabalho. E no livro, você sabe, na verdade, nós destacamos 8 habilidades distintas
que chamamos de habilidades de fusão para trabalhar com sistemas de IA. Por exemplo, há um novo prêmio por habilidades sobre a capacidade de aplicar nosso julgamento, sobre a capacidade de avaliar a novidade e a utilidade e a confiabilidade de uma resposta da Gen AI. Nós chamamos essa habilidade de fusão no livro de integração de julgamento e realmente precisamos complementar as máquinas com um bom julgamento, e isso vai além de apenas checar fatos para alucinações de máquina. No entanto, isso é certamente um requisito básico. Criar valor nesta era da IA Gen realmente exige que você aplique seu julgamento humano especializado, sua expertise em áreas como direito, design de produtos ou ciência, a maneira como colabora com grandes modelos de linguagem. E essa é uma julgamento. Integração é uma dessas habilidades de fusão, mas nós destacamos outras 7, e elas são realmente novas e sem precedentes de muitas maneiras. Então, qual plano de ação os líderes empresariais devem adotar para entender e implementar a IA? E quais são algumas das ações principais que eles devem tomar para aumentar efetivamente as iniciativas de IA dentro de suas empresas? Sim, é uma pergunta realmente importante. No livro, nós temos um plano de ação que chamamos de MELDS, que é um acrônimo para mentalidade, experimentação, liderança, núcleo digital e habilidades. E o MELDS geralmente oferece às empresas um manual com 5 ações fundamentadas que os líderes precisam tomar. E deixe-me passar rapidamente por algumas dessas. Então, você sabe, primeiro de tudo, com a mentalidade, você sabe como eu estava dizendo antes, os executivos realmente precisam de uma mentalidade muito diferente em relação aos negócios, redesenhando seus processos, em torno do que está faltando no meio, e a coisa que temos visto enquanto trabalhamos nesse espaço há bastante tempo agora é isso: os melhores processos de amanhã e os sistemas de TI, em combinação com gerentes humanos, vão se tornar extremamente eficazes em decompor e delegar o trabalho para o parceiro que for mais adequado para a tarefa em questão, certo? Esse trabalho é melhor para um humano ou melhor para uma máquina? Como você desdobra esse processo de acordo? E a outra coisa que estamos vendo por lá, em relação à mentalidade, é pensar nisso de uma maneira centrada no ser humano, não apenas instalando esses sistemas e não recebendo feedback ao longo do processo. Então, você sabe, manter os humanos no processo, enfatizando a agência humana e o design centrado no ser humano é realmente importante. Uma segunda ação é a experimentação, ou seja, testar, aprender e escalar uma iniciativa de IA. E eu mencionei isso antes com um exemplo. A única coisa que vemos em mais de 1.000 pilotos atualmente é que muitas empresas estão meio que presas na fase de experimentação. Conversei com um executivo na semana passada e ele me disse que a empresa dele está deixando 1.000 experimentos florescerem. E eu disse, bem, quantos de vocês estão realmente escalando isso? E ele disse, eu ainda não pensei sobre isso, certo? Então ele está estudando, ele tem, você sabe, experimentos de IA generativa acontecendo por toda a parte. E estamos vendo que esse é um padrão bastante consistente. Então, é realmente importante que as empresas pensem em como passar desses pilotos experimentais, movendo a iniciativa para um sistema de produção. E então, você sabe, testar e aprender ao longo do caminho, mas também aprender a escalar a iniciativa. Você sabe, uma terceira área. Isso falamos sobre o que é realmente importante do ponto de vista da ação, que é a liderança. E com isso queremos dizer liderança responsável. E uma coisa que vemos em nosso trabalho agora é que cerca de 98% dos executivos realmente entendem a importância de uma boa gestão de riscos, mas apenas cerca de 2% das empresas que analisamos estão realmente implementando a IA responsável de uma maneira holística
e de uma maneira baseada em ações, onde não é apenas um programa de conformidade, mas está incorporado no trabalho de todos e por IA responsável, você sabe, queremos dizer sistemas que são seguros, sustentáveis e centrados no ser humano. Outro ponto de ação realmente crítico é o DA-MELDS, e esse é o núcleo digital. E as empresas realmente precisam desenvolver esse núcleo digital, e com isso, queremos dizer, você sabe, uma pilha de tecnologia moderna, que inclui nuvem e segurança. Colocar seus dados em ordem incluindo, você sabe, os dados da sua indústria e os dados proprietários da sua empresa, certo? Isso não se trata apenas das inovações que estamos ouvindo nas notícias, vindo, você sabe, dos laboratórios de IA. Trata-se, você sabe, de ter uma visão realmente holística em relação a um núcleo digital. A questão, no entanto, que vemos repetidamente é que apenas cerca de 20% das empresas hoje realmente modernizaram seus dados na nuvem para usar a IA de forma eficaz. Então, esse número realmente precisa aumentar bastante, especialmente à medida que as empresas começam a pensar em escalar sua iniciativa de IA. E então, finalmente, sobre o último ponto. Aqui, e o último princípio de ação é em torno das habilidades. E apenas complementando o meu ponto anterior, estamos vendo que ainda há uma lacuna significativa de habilidades em muitas empresas. Mais de 95% dos funcionários, como mencionei anteriormente, vê-se um valor potencial em usar IA, mas apenas cerca de 5% dos trabalhadores realmente acreditam que suas empresas estão investindo no desenvolvimento de suas habilidades, que estão recebendo os recursos de que precisam e, às vezes, o tempo necessário para inovar e aprender no trabalho. Então, esse número, novamente, precisa aumentar bastante. As empresas realmente precisam priorizar esse investimento e sinalizar aos funcionários que acreditam neles, que acreditam que eles podem usar essas ferramentas de forma eficaz e dar a eles o tempo para fazer isso. Muito bom. Acho que são pontos de ação muito valiosos. A última coisa que quero abordar é que a Accenture lançou recentemente sua visão de tecnologia para 2025. O título deste ano é IA, uma declaração de autonomia. É a confiança. O limite das possibilidades limitadas da IA. Você pode nos contar um pouco mais sobre o que você quer dizer com isso e por que a confiança é tão importante? É extremamente importante para realizar os benefícios e o valor potencial da IA. Sim, eu acho que, você sabe, a confiança é um ótimo conceito de ponte entre o livro Human Plus Machine e a visão de tecnologia deste ano. E, você sabe, equilibrar o pensamento crítico e a confiança em relação aos resultados da IA é realmente importante. E esse é um tema que meio que atravessa ambos. E o fato é que as pessoas vão colaborar com sistemas de IA de forma eficaz, mas é meio que uma caixa preta. Eles não sabem por que uma IA está tomando uma decisão específica. É por isso que precisamos de empregos na área que está faltando, como engenheiros de aprendizado de máquina explicáveis. Então, esses são os tipos de funções que se tornarão cada vez mais importantes para construir confiança. E é por isso que sistemas centrados no ser humano, que constroem confiança, serão mais importantes do que nunca. Obrigado. E esse é um dos temas principais na provisão de pets deste ano. Uma coisa que vemos cada vez mais em nossa pesquisa é que recomendações e informações explicáveis e centradas no ser humano são realmente críticas aqui em toda a sua força de trabalho. Por exemplo, um estudo empírico recente que vi na área de manufatura mostrou uma redução de 5 vezes nas taxas de erro humano ao identificar peças defeituosas no chão de fábrica, quando os trabalhadores veem uma recomendação de IA explicável em seus fluxos de trabalho, certo? Onde a confiança está incorporada na forma como os humanos estão interagindo. E vemos esse fenômeno na área da saúde também, certo? Os médicos veem um aumento de 10 pontos na precisão de decisões complexas, com mais informações explicáveis e em contraste com recomendações de caixa preta.
não explicadas, a eficácia das decisões dos médicos realmente cai em até 20 pontos. Então, e muito do potencial da IA realmente depende dessa habilidade humana de incorporar confiança por meio de, você sabe, abordagens como o design explicável. Tipo, você sabe, isso é só um pouco do contexto sobre como nosso novo texto, visão e relatório são mapeados para o novo livro Humano mais Máquina. Muito bom. Muito obrigado por compartilhar todas essas percepções incríveis. Eu recomendo muito a qualquer um que ainda não leu o livro ou que até queira ler a versão atualizada e expandida agora de Humano mais Máquina. É um ótimo livro. E todo ano eu gosto da Tech Vision da Accenture. Documento para ler e obter uma visão sobre para onde as coisas estão indo. Obrigado, Jim. Isso foi realmente perspicaz. Para quem quiser rever isso ou assistir a outras conversas que estou tendo com centenas de outras pessoas nesse espaço, basta ir ao meu podcast ou ao meu canal no YouTube. Jim, obrigado. Obrigado.